A paz do Senhor a todos, eu sou Emerson Santos. Mais uma vez eu vim trazer um tema para vocês em que muitas pessoas me perguntaram: na sua opinião, o senhor como pregador do Evangelho, tem como nos dar uma posição se é verídico aquela foto de Jesus e é por conta disso que os negros são tão perseguidos, foram tão escravizados, porque os negros são diferentes de Cristo, porque Cristo era branco e os negros são negros? A Bíblia responde todas as coisas. O mais interessante é, vamos parar para analisar qual a geração de Jesus, qual a genealogia de Jesus, em que povos Jesus veio, né, qual raça, para a gente poder entender se na verdade Jesus era branco ou se Jesus era preto mesmo, se Jesus era moreno escuro, né? Porque muitas vezes tem tantas coisas que a gente vê aparentemente, mas que não são como são aparentes. Então vamos descobrir aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro nós vamos buscar referências, né, das pessoas da Bíblia para saber se elas eram negras ou se elas eram brancas. Vamos lá? Vamos começar com o livro de Amós 9, versículo 7 e ver qual a referência que Deus dá para aquela linhagem dos povos de Deus naquela época, né? Vamos lá? 9, 7. Vamos para o 6 aqui. E ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abobada e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não me sois, põe essa pegada aqui agora, não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. Ó, quem eram os etíopes? Quem são o povo da Etiópia, branco ou preto? Como os filhos etíopes, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Vamos procurar ver, na verdade, agora sim. Os etíopes nós sabemos que são povos negros. Então os povos de Deus, nós vamos descobrir hoje que na verdade a linhagem de Cristo, de Jesus, de Maria, de José, o povo de Deus que Deus escolheu na verdade para caminhar com eles, era um povo negro, não era um povo branco, né? Então vamos lá. Então vamos aqui para Salmo 68. Do 30 ao 32 e ver o que é que a Bíblia nos traz como referência de cor de pele. A Bíblia, na verdade, ela não fala como cor de pele, preto, branco, mas ela nos dá referência de linhagem de povo e geração. Ok? Vamos lá, do 30 ao 32. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Mais uma vez aqui, falando que a Etiópia era povo de Deus. E nós sabemos que a Etiópia só tem negros, não tem branco. A Etiópia estende para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Vocês compreenderam? Aqui, mais uma vez, a Bíblia nos dá referência de povos negros como povos de Deus. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. O livro de Salmos. Então, vamos lá. Nós temos já duas referências aqui na Bíblia e teremos muitas referências, só que eu não vou poder colocar todas as referências, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Agora, eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final para que vocês compreendessem que, na verdade, esse lance de escravidão, esse lance de maus tratos, de estar acabando com a vida de negros, isso daí é coisa satânica. Isso é coisa do diabo, que vem perseguindo os negros desde o início dos tempos por serem povos de Deus. Não que os brancos não sejam. Estou trazendo aqui uma linhagem de Cristo para sabermos se Cristo era branco ou preto. E se a linhagem de Cristo era de branco ou de negros, tá bom? Então, mais uma vez, aqui nós temos aqui a referência de que os povos etíopes da Etiópia estenderam suas mãos para Deus. Bom,
Então temos que compreender outra coisa. Vamos buscar aqui mais uma referência aqui. Vamos lá, Atos 8, 26 ao 27, vamos ver qual a referência de pele, de cor, de povos e de raça que diz a Bíblia. 26. E a anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazar, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Estava indo para Jerusalém para adoração. Então Deus, nós conhecemos bem essa passagem, é quando o eunuco olha e de repente ele olha e fala, como eu posso entender eu se não tiver quem me ensine? Deus se preocupou com aquela pessoa, levou o Filipe até lá e de repente fez com que aquele etíope da Etiópia, aquele eunuco, né, aquele mordomo-mor ali, ele chegasse e dissesse, eu quero me converter a esse Cristo, eu quero me batizar. E a Bíblia nos ensina, né, que naquele mesmo momento ele olhou e perguntou, existe alguma coisa que me impeça de ser batizado? Então Filipe olhou e disse, não tem nada, tem água aí. Ele falou, então me batiza agora, porque eu quero servir a esse Deus. Olha como Deus resgatou tantos negros, né, da Etiópia. Então, mais uma vez aqui, referência de negro e não de branco na Bíblia. Vamos lá? Então vamos lá. A Etiópia é mencionada na Bíblia mais de 35 vezes. Então se você for parar para analisar, o Egito é mencionado mais de 600 vezes na Bíblia. E a África, que é onde tem os negros, são mencionados mais de 700 vezes na Bíblia. Então a palavra de Deus ela nos ensina que todos esses fatos que foram mencionados na Bíblia como povos de Deus são povos negros. Parou para analisar isso? Será que Jesus vem de uma ninhada de brancos mesmo? Então vamos lá, né? Observar que tem Deus para nós ainda mais um pouquinho. Coloquem assim nas suas pesquisas. A África Oriental é o berço da humanidade, a mais velha do mundo? Então vocês vão ver que se ela é a mais velha do mundo, tem uma geração lá de Adão, de Eva, de Noé, Moisés, de todos aqueles povos. Observa que a própria arqueologia foi pesquisar e já encontrou vestígios, né, de que a África, né, onde viviam os negros e vivem, né, é o berço do mundo. Né? Eles mesmos bateram palmas para isso. Né? Então será mesmo que Jesus era de linhagem de branco? Então vamos lá. O pastor Marcos Feliciano deu uma pesquisada, ele gerou um processo contra ele mesmo, gerou, que eu digo assim, né, uma fala dele acabou gerando uma revolta de racismo e um processo contra ele mesmo. Porque ele acabou abrindo a boca para dizer que os negros eram amaldiçoados por conta de lá do tempo de Noé, em que Noé amaldiçoou os negros naquela época, os africanos. Né? Então pare e pensa. Se nós formos parar para analisar, os negros seriam amaldiçoados porque Noé amaldiçoou os negros, eu acho que isso não tem fundamento. Porque a Bíblia inteira é feita de maldições e feita de bênçãos. Tá? Marcos Feliciano, eu acho que se você for parar também para você analisar, pastor, a Bíblia amaldiçoou muitos povos, muita gente e muitos locais por muitas coisas, né? Então os negros não seriam amaldiçoados, seria amaldiçoado o mundo inteiro, né? Porque vamos começar pela terra. Como eu já falei que a terra foi amaldiçoada também em Gênesis 3, 17, 19. Moisés amaldiçoou também, 4, 23 ao 25. Caim, em Gênesis, foi amaldiçoado em Gênesis 4, 11, 16. Canaã, né? Foi amaldiçoado também em Amós 7, 6 a 8, né? Então, Geazi foi amaldiçoada também com lepra, 2 Reis, né, do 5, 20 ao 27. Jesus amaldiçoou a figueira, né, no livro de Marcos 11, do 11 até o 14, Marcos Feliciano. Então, não dá para uma pessoa só, os negros, serem amaldiçoados, já que a Bíblia tinha o hábito de amaldiçoar tanto. Né? A cidade de Corazim, né?
Também foi amaldiçoada no livro de Lucas 10, do 10 até o 15. Todos que fazem imagem de escultura também foram amaldiçoados, né? Em Deuteronômio 27, versículo 15. Então, se nós formos ler, que não vai dar para ler tantas maldições na Bíblia, Deus amaldiçoou tanta gente, tantos povos e tantas situações. Por que o Senhor falaria que os negros eram amaldiçoados apenas porque uma pessoa amaldiçoou ele, sendo que todos os outros povos, até mesmo o mundo inteiro, creio eu, foi amaldiçoado através da terra que é maldita. Então não dá para a gente segurar os negros como malditos ou como amaldiçoados, né? Sendo que a Bíblia é cheia de maldição e cheia de bênçãos. Então eu quero fechar aqui agora com o livro de Isaías 53, que descreve a face de Cristo. Então vamos ver se ele era bonitão, loiro, branco, cabelo liso? Vamos lá. Isaías 53. Livro de Isaías 53. Vamos ver aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então ele era feio. Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. As pessoas escondiam o rosto às vezes para não olhar para Jesus porque ele era feio, ele era desprezado também, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. A sabedoria de Deus é tão grande, é tão tremenda, que ele não fez com que Jesus Cristo voltasse ou viesse ou chegasse até os povos humanos carnais com essa aparência mentirosa que existe aí na casa das pessoas, bonitão, branco, loiro, cabelo liso, porque toda a genealogia, todos os povos que Deus falou, toda a linhagem de Maria, de Jesus, de Noé, de todos os antepassados, eles foram negros, foram africanos, etc, né? Então, se a gente for parar para analisar, uma sabedoria muito tremenda, vir com a pele negra, saber que quem quiser ir até Cristo não fosse pela sua beleza, porque ele não tinha beleza nenhuma, mas fosse pela palavra de salvação. Cristo sabia que se ele viesse com esse engano, essa mentira dessas fotos de branco, cabelo liso, muitas pessoas, mulheres principalmente, né? As mulheres o seguiriam pela beleza do homem. Né? Então, a sabedoria de Deus fez com que ele viesse com a face feia, né? Viesse de uma maneira mesmo não trabalhada na sua beleza, para que os povos não adorassem a sua beleza física, mas adorassem o interior, aquilo que ele tinha para trazer como salvação para todos nós. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês passassem esse vídeo para frente, né? Que vocês mostrem para as pessoas, estudem, pesquisem as coisas que eu falei, os locais, tá? Gerações, nações, povos, tá? Para saber se esses povos africanos, esses povos etíopes, esses povos que vêm da genealogia de Jesus, se são povos brancos. Nós sabemos que não, porque a Bíblia nos mostra aqui, e se nós formos pesquisar, nós saberemos que na verdade era de uma raça negra. Então, negão, a negona, o negro, eu me considero negro porque eu não sou puro, eu tenho cabelo enrolado. Então, eu também sou um povo abençoado por Deus. Nós somos povos abençoados por Deus, porque foi de lá que tudo começou. Então, toda perseguição que tem contra os negros, toda discriminação vem do diabo. Porque o diabo veio pesquisando como fazer para perseguir o povo de Deus. E se você for parar para analisar, você vai ver que, analisa, o povo de Deus sempre foi o quê? Escravo.
Se você for observar, o povo de Deus em torno do Egito, escravo. Todo lugar que os povos de Deus iam, escravizados. Então, qual a linhagem dos povos que foram escravos e que até hoje ainda são escravizados, muitas vezes, pela sociedade, se não são os negros? Para e pensa. Todo o povo de Deus era escravo, tinha que lutar pela sua liberdade, né? Então os escravos não eram brancos, os escravos eram negros. Deus continua abençoando vocês cada dia mais e não creio mais nessas fotos de Jesus brancos, bonitão, que a Bíblia nos ensinou que Jesus era feio mesmo e a linhagem dele era de negra, povo forte, povo guerreiro. Deus continue abençoando vocês.